Tamar era filha do rei Davi. Foi estuprada pelo próprio irmão dela, chamado Aminon. E o rei Davi, diz a Bíblia, que ficou irado só. Ele não conseguiu tomar providências. Ele não deu uma palavra sequer ao filho. E quando você se omite, a tragédia ela é maior. Vira uma bola de neve. Aminon foi morto pelo filho que também queria matar o pai, chamado Absalão. Sim, uma tragédia. O pai não agiu, força o filho a agir, mas o filho não é melhor que o pai, pelo contrário. O filho é um homem desprezado por Deus. Davi, sendo esse pai omisso, consegue ainda ser um amigo de Deus. Olha que tragédia. Tragédia dos padrões mínimos, né? Eu sempre tenho trabalhado com a igreja, que a igreja tem que caminhar para padrões elevados, padrões máximos. E não padrões mínimos. Então, mesmo Davi, bem distante do padrão que ele deveria seguir, ele ainda estava acima de outros homens. Davi não era um homem tão bom assim, mas ainda era um homem bom comparado aos homens da sua época, inclusive comparado ao seu próprio filho Absalão. Mas assim, vamos refletir, devanear, vamos mergulhar na história um pouco. Davi, amigo de Deus, Davi adorador, Davi sentenciado pelo profeta ao perdão de Deus, Deus te perdoou. Mas assim, duas linhas de raciocínio. Como Davi reagiu ao que ele fez contra Urias e Betseba, engravidando a mulher alheia e matando seu marido? Será que ele aceita de fato o perdão absoluto de Deus e segue a vida sem remorso algum? Será que isso interfere agora na sua coragem? Porque olha só, será que a omissão desse pai não é um pai com medo de repreender o filho e o filho responder ao pai? O pai que está me repreendendo é o mesmo pai que matou um homem inocente para transar com a sua esposa e a engravidou? Baixa a bola, meu pai. Será que esse é o receio do rei Davi? Porque se esse for o nosso receio, na graça em Cristo Jesus, e de fato você é uma nova pessoa e está arrependido, você tem que esquecer reputação. E você tem que abraçar o que a palavra de Deus diz, em Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nem eu me condeno, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Ninguém me cobra, ninguém me constrange, ninguém vai me chantagear baseado no meu passado. Meu passado agora é um dado, eu não moro mais lá. E eu vou cobrar o meu filho, sim. E eu vou repreender o meu filho, sim. E eu vou tomar providências contra o meu filho, sim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, gente, a outra linha de raciocínio. Percebe que, de fato, o salário do pecado é a morte? Olha o tamanho do dano, cara. É de enlouquecer qualquer pai você supor que aquilo que aconteceu com a sua filha violentada é, de alguma maneira, consequência do que você fez. Por exemplo, a comunidade teológica, ela considera que é heresia a tal da maldição hereditária, ok? Porque quem crê em maldição hereditária geralmente espiritualiza demais. Mas, gente, não seja tão teológico assim que você se torna uma pessoa materialista. Somos fruto só do meio, somos fruto do acaso. Não, escolhas têm consequências. E a vida real é a vida do campo do espírito, não do campo da matéria. Não vamos espiritualizar como maldição hereditária. Mas aquilo que os pais estão escolhendo está intervindo diretamente, espiritualmente, na vida dos seus filhos. A gente sempre trata numa machonaria com os caras viciados em pornografia. Você sabia que o seu pornô autorizou seus filhos a serem caçados espiritualmente? Vai ficar aí até quando?
Porque assim, ó, você abrir a porta e dizer para demônios, sejam bem-vindos. Os meus filhos estão sem defesa. Os meus filhos estão vulneráveis. Então a gente não pode ser racional demais, nem místico demais. Mas escolhas têm consequências materialmente, espiritualmente, sim, senhor.